Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala através do evangelista São Mateus, no capítulo 5, versículo do 13 ao 16. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estais nos céus. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, nos conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, Jesus nos fala hoje, através da Santa Liturgia, vós sois, Ele está dizendo, vós sois o sal da terra. Vós sois. Ele não está dizendo assim, eu acho, eu quero que vocês sejam. Ele está dizendo vós, Ele está afirmando que nós somos sal na terra. E pergunto às donas de casa, para que serve o sal? Você, dona de casa, que lida diariamente com o sal. O sal é o tempero, podemos dizer assim, o mais barato e o que rende mais. Você compra ali um quilo de sal, não sei, R$1, R$1,20, não sei o preço que está, que tanto demora para se comprar que a gente não memoriza, mas é bem baratinho. E esse sal, ele quanto tempo dura? O sal, ele é simples. É tão simples que toda casa, por mais simples que seja, ela tem condição de ter o sal, e um sal em fartura, em abundância. Se o sal falta na casa, todos os temperos, por mais que sejam temperos bons, temperos diferentes, diversos, se falta o sal, a comida não tem gosto. Então Jesus está dizendo, vós sois o sal da terra. Você cristão batizado, eu cristão batizado, nós somos sal na terra. Então foi nos dada a missão pelo nosso batismo, e eu insisto no nosso batismo, porque às vezes as pessoas acham que é só uma simbologia, se vai fazer um rito, ou se leva para cumprir um preceito, ou porque meu avô batizou meu pai me batizou, vou batizar meus filhos, é tradição. Às vezes não entendendo a grandiosidade desse ato, desse sacramento. Então vós que sois batizados, Jesus está dizendo, vós sois sal. Ele não está dizendo eu acho, eu quero que seja, ele está dizendo vós sois sal. Então, você batizado, você é sal. E sal para quê? Para provocar, primeiramente, sabor de Deus, gosto de Deus nos corações e sede de Deus nas pessoas. Uma pessoa batizada, um cristão batizado consciente, que exerce a sua função de cristão, ele provoca a sede de Deus no outro. É impossível ele não provocar sede de Deus no outro. É impossível, ele quer queira ou não. Ainda como dizia o pai Seráfico São Francisco, quando não está falando, ele provoca sede de Deus no outro apenas com o seu jeito de ser. Um cristão batizado consciente que se torna, olha que grande graça,
que se torna cristão, outro Cristo. Insisto também em falar sempre isso. Se somos cristãos, outro Cristo devemos ser. E aí entendemos o que Paulo disse: eu vivo, mas não é eu que vivo, não. É Cristo que vive em mim. Então, quando nós chegamos a esse grau, nós evangelizamos de todas as formas. Falando, calado, dormindo, acordado, andando, parado. De todas as formas que estivermos, evangelizamos, porque Cristo está em nós. Então provocamos sede de Deus. Provocamos sede de Deus nos outros. Jesus disse à samaritana: tenho sede. Sede da tua alma. Sede de conversão, sede de entregas de coração. Então nós devemos provocar sede. Que o povo tenha sede de Deus a partir do meu e do seu exercício do nosso batismo. A partir da minha vocação, da tua vocação, de acolher esse batismo, de acolher essa missão, de acolher esse Espírito Santo que nos foi dado no nosso batismo e, exercendo a missão que nos foi confiada, provocar a sede de Deus e dar sabor. O que é dar sabor? O sal que dá esse gosto, esse sabor, dá sabor naquilo que nós fazemos para Deus. Ou seja, tudo que um cristão que tem unção, que tem o Espírito Santo, ele vai fazer, tem sabor, tem gosto. Aqui não falo do sentimentalismo, não estou falando disso, do sentir, porque não é do sentir que se vive o cristão, mas ele se vive da palavra, fundamentado na palavra, na doutrina, na vivência sacramental. Quer sintamos ou não, mas a gente vê que os santos passaram a maioria, tiveram suas noites escuras, que não sentiram Deus. Deus se ausentou desse sentir para prová-los. Quantas vezes Santa Teresa ela ia adorar e numa aridez profunda, quando as irmãs se ajoelhavam, ela ficava mais para trás, ela ficava sentada adorando Jesus, estava contando as brochas da sandália de couro da outra irmã que estava à sua frente. Uma aridez profunda, mas estava ali porque ela dizia: Jesus está ali, embora eu não esteja sentindo. Então não é do sentir. Se sentirmos, que bom, mas quando não sentirmos, também estamos ali porque Jesus está presente. Então é da fé, é estarmos fundamentados na palavra de Deus, certo? Porque se fosse assim, a gente desistiria do sofrimento. Estou sofrendo, estou passando dificuldade, então Deus não está comigo. Então não compensa, não vale a pena a gente falar de um Deus, testemunhar um Deus, nos sacrificar de certa forma, né? Lutar para viver uma vida agradável, distante do pecado, se esse Deus não está nem aí para nós, porque só nos vem sofrimento. Se fosse assim, a gente não iria servir a Deus. Que quantos de nós passamos por sofrimento? E aí nós volto aqui novamente a falar dos santos. Eu tenho lido muito a vida dos santos e ainda não tenho encontrado a vida de um que eu tenha lido, a biografia, que não tenha tido uma vida de sofrimento. E quanto mais sofria, mais se aproximava de Deus, mais amava a Deus, mais acreditava, mais tinha fé. Então não é dessas coisas que se vive o cristão a nossa fé, mas se vive em saber, em ter uma fé viva, fundamentado com a fundação da nossa fé, a palavra de Deus, e compreender, acolher no coração o que Ele nos diz e afirma. Vós sois. Então, se Jesus está dizendo que eu sou sal, eu sou sal. Eu sou sal na terra, eu sou sal no mundo. Vós sois sal na terra, para provocar sede de mim nos corações, e tudo que vou fazer no meu nome ter sabor. Sabor da unção, sabor da ação do Espírito Santo em nós, sabor da convicção de estarmos fazendo com convicção, com certeza que não é em vão que estamos fazendo. Então, vós sois sal na terra. Aí ele continua: se o sal, olha o que ele está dizendo, se o sal perde, olha aí, Pedro, se você perder a fé, se você perder o sabor, você não presta para mais nada. Com que lhe será restituído? Ou seja, se eu e você perdermos a esperança, a confiança
em Deus diante desse vale de lágrimas, como rezamos na salvainha. Já diante dos sofrimentos que estamos passando, se nós perdemos a fé e a esperança, com que lhe será restituída essa esperança? Ou seja, a quem vamos recorrer? Se eu perder a fé em Deus, eu vou recorrer a quem? Ao homem? Queridos irmãos e irmãs, não podemos permitir que Satanás venha roubar de nós essa verdade. Essa verdade. Então ele diz, para nada mais serve. Então para nada mais eu vou servir. Eu não vou servir para nada. Senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Por que a palavra diz isso? Lançado fora e calcado pelos homens? Porque os homens irão dizer tudo que tem vontade. Olha aí, tinha fé, cadê a fé? Por isso que eu não vou servir, para começar depois desistir. Por isso que eu não vou, e isso e aquilo, e seremos chacoteados, calcados. É preciso lutar com a graça de Deus para viver a fé. E uma fé viva, uma fé confiante, uma fé expectante, uma fé sobrenatural. Vós sois sal. Ponto. Vós sois sal no mundo. Você é sal, eu sou sal. Coloca gosto em tudo que tu fizer em nome de Jesus, que tenha gosto, que tenha unção, que tenha sabor, que tu se deleite naquilo que está fazendo. E o que fizeres em nome de Jesus provoca sede, sede de Deus nos corações. Aqueles que escutam essa palavra de Deus, que ela provoque sede, sede de Deus, que te faça querer mais Deus, buscar mais Deus. Também ele diz que nós somos luz. No versículo 14, capítulo 5 de São Mateus, ele diz, vós sois luz. Ele não está dizendo assim, olha, eu acho que tu é luz. Olha, eu quero que você seja luz. Ele está afirmando também, vós sois luz. Você é luz, eu sou luz, nós somos trevas. Deus não nos fez mal. Está entendendo? Deus não fez o homem mal. O mal veio por inveja do demônio. O pecado entrou no mundo por inveja. E essa inveja do demônio, nós contribuímos quando nós desobedecemos. O demônio vem com a sua inveja, joga sua mentira, e nós, pela desobediência, acabamos aceitando o veneno de Satanás e desobedecendo uma ordem direta de Deus. Então nós não podemos desobedecer a Deus. Nossos primeiros pais o fizeram. A consequência veio sobre toda a humanidade. Por um só homem entrou um pecado no mundo, assim o pecado, se espalhou a todo o gênero humano. Ou seja, a criança, já quando nasce, ela já traz esse pecado, não um pecado de cometimento que ela cometeu, mas um pecado de herança, uma herança dos nossos primeiros pais. Mas, se por um só homem entrou o pecado no mundo e assim todos pecaram, pela obediência de um só, que obedeceu, todos nós também fomos agraciados com a graça. Quem é esse homem? Jesus Cristo. Então nós vivemos sob o regime da graça de Deus. Essa graça que veio sobre nós, basta nós acolher no coração. Mas não é uma graça que ela vem sobre nós ficamos assim no comodismo, nós ficamos assim acomodados, achando que esse negócio de pregar a palavra é lá para o padre, esse negócio de evangelizar é lá para a irmã, para a freira, esse negócio tem gente que quer ser beato. Isso não, esse negócio, como diz você, de evangelizar é para todo cristão batizado consciente. Agora, se você foi batizado e nunca tomou consciência, aí é uma coisa. Agora, dizer que não é para você sim, será cobrado. Esse Espírito Santo que te foi dado, que tu foi selado no batismo, vai ser cobrado esses dons. Vai ser cobrado. Multiplicados por quê? A igreja a vida toda ficou anunciando, conscientizando, e mais do que falar, mais do que ensinar, a igreja também nos traz a graça de viver tudo isso, mas eu não tive tempo, eu não quis acreditar, eu rejeitei, aí eu fiquei naquela, não era para mim, era só para o padre, para a freira, e aí por diante. E depois é eu que serei cobrado. Porque Jesus diz, vós sois luz
Vós sois sal, vós sois luz. E como luz devemos iluminar. Não se pode, ele disse, falando ainda da luz, não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. O que é que ele quer dizer com isso? Que a luz foi feita para iluminar, meu querido, minha querida. Se Deus te deu dom, evangelize, eu tenho sempre dito isso. Se hoje nós temos as graças, né? Graça da rede social e graças de tantas redes e podermos aí tão facilmente, você que tem aí um e-mail, automaticamente tu tens um canal. Você tem um e-mail, vai lá no YouTube, você tem um canal. Você clica lá, vai lá, aí nenhum vídeo você tem, ou seja, nada postado, porque você não criou nenhum conteúdo. Por que nós não iremos usar essa ferramenta para anunciar Jesus? Eu sou luz, e como luz eu vou iluminar. Eu vou anunciar Jesus, eu vou testemunhar Jesus, eu vou pregar o Evangelho. Eu sou luz. Jesus não está dizendo que quer que eu seja ou que eu serei, ele está dizendo você, Pedro, é luz. Você, meu irmão, que está aí do outro lado agora, me vendo, ouvindo, você, meu irmão, minha irmã, é luz. É Jesus que está dizendo. Está entendendo? Eu estou só repetindo, mas é Ele que está dizendo, é Ele que está falando na sua palavra. Versículo 14 do capítulo 5 de São Mateus. Vós sois luz, e ele diz, não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Ele está dizendo, meu irmão, que nós não devemos se esconder, ficar tímidos, enquanto que o mundo aí não tem timidez para levantar aí as suas farras, as suas festas, as suas coisas. O mundo aí não tem essa timidez, esse medo, vai, avança, anunciando aí, levando aí tantos a um caminho que conduz à perdição. E nós que somos luz, como diz Jesus, ficamos tímidos, com medo. Ele diz, não é assim não, ei, não é assim não. Não é assim não. E aí ele continua no versículo 15 dizendo, falando ainda sobre a luz, não se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim, meus irmãos, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro a fim de que brilhe a todos que estão em casa. Ei, você é luz para iluminar os que estão em sua casa. Anuncia Jesus, que brilhe a luz de Cristo que está em mim e você, que brilhe nesse mundo, que ilumine. Que brilhe. Essa é a nossa missão como cristão consciente. E ele continua ainda nesse último versículo do capítulo 5 de São Mateus, do Evangelho de hoje. Ainda falando da luz, assim brilhe vossa luz diante dos homens. Sim, é diante dos homens mesmo. Eu tenho que testemunhar Jesus diante dos homens, diante do mundo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Eu quero fazer, mas quero esconder porque eu sou humilde, eu não quero aparecer. Deixa de falsa humildade, rapaz. Deixa de falsa humildade. Quem tem consciência que quer anunciar Jesus não se esconde, ele anuncia. A interpretação do mundo venha de qualquer forma, mas o que importa é a intenção do teu coração. Mas vamos deixar de hipocrisia ou falsa humildade. O que é que Jesus está dizendo aqui? Olha, versículo 16, Mateus 5. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam, é para ver mesmo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus, para que glorifique Deus, não é eu, Deus. A nossa missão, diante dos dons que o Senhor nos deu, as boas obras que o Espírito Santo e a graça de Deus nos leva a fazer na unção do Espírito, para que Deus seja glorificado. Glorificado. E como fica bem claro, né, diante do mundo, quando a gente vem de uma experiência de pecado, quando o cara vivia o alcoolismo, quando vivia em tantas coisas erradas, que teve uma experiência de Deus que agora serve a Deus. Como fica bem claro para o mundo que a obra que aquele homem faz não provém dele, mas de Deus, porque diz, olha, fulano era assim, olha como ele está, olha que graça. Não pode ser ele, é coisa de Deus. Mas como se confunde quando a pessoa, ela sempre, no seu humano, ou no seu raciocínio errôneo, ela diz assim, eu sempre fui bom. Eu nunca me meti em coisa errada, eu nunca fiz nada errado, eu nunca fiz isso e aquilo outro. Como essa pessoa é difícil de
compreender que a ação boa dela é Deus que realiza, que toda ação boa no ministério que ela serve provém de Deus e não dela, porque às vezes ela confunde que vem dela. Mas nós não podemos confundir, certo? Quando o jovem se aproximou de Jesus, um jovem rico, ele perguntou que deveria fazer de bom para ter a vida eterna. Que devo fazer de bom para ter a vida eterna? E Jesus primeiro o responde dando uma lição com a verdade. Por que me pergunta a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Foi isso que Jesus disse. Então, por toda a bondade que provenha de cada um de nós, Jesus está dizendo, olha, meu Pai é bom. Se tu está tendo uma atitude de bondade, provém do meu Pai, porque meu Pai é bom, para que ninguém se exalte. Então Jesus está dizendo, veja as vossas boas obras e glorifique não você, mas meu Pai que estás nos céus, porque tudo é bondade do meu Deus, tudo é bondade do meu Pai, que realiza a sua obra na vida daqueles que assim crê e acolhe no coração. Então, meus queridos irmãos, Deus é bom. Deus é bom e toda a graça de Deus em nós nos move a fazer atos de bondade, a sermos luz, a sermos sal. É graça de Deus. Tudo é bondade de Deus. Deus fez o homem sem o homem, mas não quer salvar o homem sem a participação do homem. Ou seja, Deus quer salvar a humanidade contando com a humanidade, com os evangelizados, com aqueles que tomaram consciência do seu batismo, com aqueles que não só entram na igreja, mas tomou consciência que é a igreja onde habita Deus e que tem assim a missão e a corresponsabilidade com o ministério de Cristo de anunciar, de evangelizar, de levar esse Cristo, esse Deus ao coração da humanidade. Essa é a missão de todos nós, cristãos batizados, cristãos católicos, conscientes do seu batismo e da missão que Cristo te confiou. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Querido irmão, querida irmã, que foi mais uma reflexão no canal no dia de hoje. Como sempre peço humildemente, compartilhe essa palavra de Deus para outras pessoas. Deixe seu like, para a glória minha, mas como ouvimos, para que outras pessoas tenham a graça de receber essa palavra, seja tocada no íntimo coração e glorifique a Deus pelo início do processo de conversão do seu coração a partir da palavra de Deus que lhe é anunciada. Essa é a nossa missão, glorificar a Deus. Indique esse canal a outra pessoa, enviando o link para que as pessoas possam assim acessar e se inscrever, e que assim, quanto mais pessoas aqui, quantos mais likes, mais pessoas serão assim tocadas, porque o YouTube mesmo ele envia este vídeo a outras pessoas. E assim essa palavra vai chegando a mais pessoas e aí formamos uma grande massa de pessoas evangelizando. A partir daqui, e você espalhando e levando essa palavra a outros corações. Então, fica com Deus que eu vou com Ele. Até a próxima oportunidade, se Ele nos permitir. Paz e bem.